Bolsonaro conversa com o presidente da Ucrânia por telefone e discute exportação de grãos. Gestão Bolsonaro dribla a TCU e fecha contrato de 450 milhões de reais em licitação sob suspeita. Ministro Alexandre de Moraes determina a remoção imediata de conteúdos que ligam falsamente o PT ao PCC. Mortes por intolerância política no país já superam 4 eleições nacionais. RB Notícias da Rede Brasil. Está começando. O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a retomada de exportações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky postou em seu Twitter que informou o presidente Jair Bolsonaro sobre a situação e disse que eles conversaram sobre a importância de retomar com as exportações de grãos ucranianos para evitar uma crise alimentar global provocada pela Rússia. O líder ucraniano também reforçou seu pedido recorrente de que os países apliquem sanções contra os russos, dizendo que pede para todos os parceiros que se juntem às sanções contra o agressor. Ontem, Bolsonaro já tinha falado sobre a expectativa dele para a ligação. O telefone vai estar eu, o ministro, intérprete, mas ninguém. Que eu pretendo... Eu não sei o que ele vai falar comigo, o Zelensky, né? Mas eu pretendo falar para ele o que eu acho. Né? Ele perguntar para mim alguma coisa, onde podemos colaborar, vou dar a minha opinião, já que só vou dar se ele pedir, deixar bem claro. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a ligação seria por solidariedade. O presidente Jair Bolsonaro disse ter febre e gripe na madrugada. Mas, para Ney Gonçalves Dias, ele não ter cancelado o encontro do governo com embaixadores foi jogada política. O presidente Jair Bolsonaro disse que teve febre e gripe na noite e madrugada de domingo para segunda-feira. Mas isso não o impediu do encontro oficial de hoje, o encontro de governo, com cerca de 40 embaixadores, representantes, evidentemente, de determinados países do Brasil. O presidente não convidou o embaixador da China, nem do Chile e nem o embaixador da Argentina. Parece que o Itamaraty, que foi o canal para esse encontro, teria dado preferência àqueles países que se alinham mais ideologicamente com o país. Como se sabe, o presidente Bolsonaro, no encontro, ele vai dizer que em 2018, 2020, houve isso, houve aquilo, uma suspeita de irregularidade. E ele vem dizendo isso há 3 anos, que ele tinha provas e nunca mostrou estas provas. O presidente continua insistindo e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, faz uma besteira em pedir uma apuração paralela. Você tem o Tribunal Superior Eleitoral para fazer a eleição. Agora o ministro da Defesa quer ter um outro aparelhamento para fazer a apuração. Quer dizer, isso só acontece num país como o Brasil, nas circunstâncias em que está. O que eu lamento é o seguinte, é que ninguém tome providência para deter o presidente. Quer ver uma coisa? Este ato é um ato eleitoral. É um ato para beneficiar a campanha do senhor presidente Jair Bolsonaro. Mas isto é injusto com a Simone Tebet. É injusto com o ex-presidente Lula. Eles não têm nenhum cargo que lhes permita convocar embaixadores. Então, se o presidente convoca 40 embaixadores para um ato político eleitoral, ele está levando vantagem sobre os outros candidatos. A lei impede isso. Isto, além de contar o apoio que o Congresso lhe deu, com a votação da PEC da Kamikaze, a PEC do desespero, a PEC do Auxílio Brasil, que começa a funcionar, segundo o governo deseja, agora em agosto. Até porque, se não começar em agosto, aí não tem sentido, porque o negócio foi feito para arranjar voto. O negócio foi feito para comprar votos. A Secretaria Especial de Comunicação do governo Jair Bolsonaro ignorou um alerta do Tribunal de Contas da União e fechou um contrato no valor de 450 milhões de reais em uma licitação que estava sendo investigada no tribunal por suspeita de favorecimento à empresa vencedora.
O relator no caso, no TCU, o ministro Véder de Oliveira, havia pedido a suspensão da licitação em que a empresa Calia Y2, Propaganda e Marketing, obteve as melhores notas para desenvolver os serviços de publicidade sobre as realizações do governo Bolsonaro. No último dia 15 de junho, uma medida cautelar havia sido tomada para interromper o processo para que os indícios de irregularidades fossem investigados pelo tribunal com mais profundidade e, dessa maneira, evitar danos ao processo. Mas no dia 21 de junho, véspera da sessão plenária, em que a decisão seria submetida para confirmação ou não pelos demais integrantes do tribunal, representantes da SECOM solicitaram uma reunião de urgência no gabinete do ministro a pedido da Advocacia Geral da União, onde foi revelado que o contrato já havia sido firmado no dia 25 de maio. Além disso, a SECOM tinha ciência de que a licitação estava sendo questionada pelo tribunal, porém não forneceu este dado ao processo durante as oitivas do TCU. A denúncia encaminhada ao TCU cita um suposto vínculo conjugal entre a diretora de atendimento da Calia, Alessandra Matchinski, e Peter Eric Kummer, que são subsecretariado de Gestão e Normas da SECOM. A Calia foi alvo da CPI da Covid no Senado, que requisitou a quebra de sigilo telefônico e fiscal da empresa para apurar se houve dinheiro público destinado às campanhas de comunicação na pandemia, usado para financiar sites pró-Bolsonaro que espalham fake news. A SECOM e a Calia não se pronunciaram. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que parlamentares e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro apaguem das redes sociais conteúdos que buscam ligar o PT ao PCC e ao caso Celso Daniel, além de um vídeo editado que busca associar Lula ao fascismo e ao nazismo. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade e não permite de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. O ministro afirma ainda que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. O ministro também lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral está cumprindo o que prometeu e que não permitirá o uso de fake news nas eleições. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que o deputado Ottoni de Paula, que esteve em Foz do Iguaçu a mando de Jair Bolsonaro e fez a ligação telefônica com os irmãos de Marcelo Arruda, assassinado por um apoiador do presidente, é responsável direto pela fake news, que tenta ligar o PT ao PCC e ao caso Celso Daniel, conforme divulgou em um vídeo pelo canal Dr. News, da plataforma YouTube. Moraes ainda proíbe a propagação das mesmas fake news nas redes sob pena de multa de R$15 mil pelo descumprimento. E perto das eleições, depois de 2 casos recentes, é muito importante falar sobre a intolerância política no país. As mortes por intransigência já superam 4 eleições nacionais. O Brasil já contabilizou neste ano 26 assassinatos por motivações políticas ou pelo exercício da atividade pública. O número já é maior do que o registrado em 4 campanhas presidenciais desde a redemocratização. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo e o monitoramento da violência política mostra que, a partir de 2018, homicídios por divergências partidárias e ideológicas tornaram-se mais frequentes. Nas eleições municipais de 2020, foram 16 assassinatos por intolerância e discussões sobre candidatos. Mais do que qualquer outro tipo de crime político, o homicídio por discussão partidária tem efeito corrosivo de inibir o debate entre grupos de amigos e familiares e até em grandes comunidades. Esse tipo de crime atinge políticos de vários partidos. O Estadão monitora os assassinatos na política brasileira há 9 anos. É o mais antigo acompanhamento neste tipo de crime no país e o de corte mais amplo. A série histórica começa com registros de dados a partir da Lei da Anistia em 79 e o início da redemocratização. De lá para cá, 1.999 homicídios foram tabelados. O levantamento considera, para efeitos de tabelamento, homicídios como a eliminação do adversário em busca de espaço de poder por vingança política e divergências entre militantes de campos opostos, que inclui ainda assassinatos de agentes públicos no exercício do cargo. A seguir, planilha de 9 mil cargos secretos com nome do governador.
E ainda é a vez do preço do etanol cair na cidade de São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.